escreveu Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas 19. Eu fiquei feliz hoje cedo, porque 3 vidas se renderam a Jesus hoje cedo. Isso não tem preço, né? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. É a palavra de hoje, é um texto que vocês certamente já conhecem, mas creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Aqueles que já encontraram, digam amém. Amém. Versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado, o nome dele, o nome era chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, era baixo. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Viu que Jesus ele se ofereceu, né? Hoje eu quero pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Tem Bíblias que ao invés de júbilo tem a palavra alegria. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, lhe disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais o devolvo. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Venha ministrar aos nossos corações a palavra de hoje. Creio que o Senhor tem uma mensagem para cada um aqui, como também para aqueles que estão assistindo esse culto, aqueles que vão depois assistir esse culto. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para todos nós. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Graças a Deus. A palavra de hoje, ela está apenas aqui em Lucas. Essa passagem, nenhum outro evangelho você vai encontrar. Eu tenho falado de alguns textos de Lucas aqui na igreja, e alguns eles são repetidos em outros evangelhos. Eles aparecem em Mateus, Marcos, às vezes até em João. Agora, esse milagre, essa passagem aqui, melhor dizendo, apenas Lucas contou. Na teologia nós chamamos de tradição única. Apenas um evangelho contou. E não é porque ele não seja importante, é que apenas Lucas teve acesso a esse relato. E a passagem que Lucas relata aqui é de uma única vez, que Jesus passou pela cidade de Jericó. Nós não temos outros textos, nenhuma outra parte da Bíblia, Jesus indo por uma segunda vez em Jericó. Foi uma vez única. E nessa única vez que Jesus foi em Jericó, Lucas conta 2 passagens, 2 histórias, 2 fatos que aconteceram nessa ida de Jesus a Jericó. Eu quero falar delas. A primeira passagem que ele conta está lá, capítulo 18. Você pode ver aí, do 18, do 35
35 ao 43 é a primeira passagem. Jesus estava chegando em Jericó com os seus discípulos, com uma multidão de pessoas, e antes dele entrar na cidade, na porta da cidade, na chegada da cidade, existia um homem que era cego. E antes de Jesus entrar na cidade, aconteceu o que Lucas conta aqui. Essa dos cegos, outros também contaram. Mateus 20 e Marcos 10 também contam. Que o homem era cego, e quando ele ouviu aquele barulho, e ele ficou sabendo que era Jesus que estava vindo, ele toma uma iniciativa. Porque ele sabia que aquela era a oportunidade da sua vida. Posso ver um amém, queridos? Isso aqui é a minha chance. Ele nunca veio aqui, primeira vez que ele vem aqui. Será que ele vai voltar aqui outras vezes? Então essa aqui é a minha chance. Esta aqui é a minha vez. E ele se posiciona, e ele decide fazer daquela oportunidade a oportunidade da sua vida, a oportunidade da vida. Ele começa a clamar: estou no certo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no momento que ele se posiciona para orar, para clamar, para pedir, a Bíblia vai dizer que quem ouvia ele clamando, dizia para ele: ele não vai te ouvir, ele não está te ouvindo. E a Bíblia fala que ele clamava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe que a mesma dificuldade, percebe que a mesma oposição, percebe que as mesmas críticas que Zaqueu lá na frente ouve, ele também ouve. E a grande lição do texto, acredito eu, é que ainda que as pessoas diziam: não adianta você clamar, ele não vai te ouvir, ele clamava ainda mais. Aquele cego, ele não somente se posicionou em continuar clamando, mas ele tampou os ouvidos, ele tampa os seus ouvidos para não ouvir aquelas palavras que traziam desânimo, aquelas palavras que diziam para ele que nada ia mudar, aquelas palavras que diziam para ele que era perder tempo o que ele estava fazendo. Ele tampa os seus ouvidos, ele não estou ouvindo nada, e ele continuava clamando. E a grande lição que eu pego desse texto é que existem alguns momentos da nossa vida que nós precisaremos fazer igual esse homem. Nós precisaremos tampar os nossos ouvidos e não ouvir as palavras de desânimo, as palavras de crítica, as palavras que querem te fazer parar. Nós temos que tampar os nossos ouvidos e continuar clamando, continuar acreditando, continuar profetizando, continuar posicionado naquilo que Deus nos posicionou, para que nós possamos viver a promessa de Deus para a nossa vida. Quantas vezes você se posiciona e alguém diz: não adianta? Quantas vezes você se posiciona para orar e alguém fala: mas não muda, não adianta você orar? Quantas vezes você se posiciona e as pessoas querem te parar? Continua, seja teimoso, insista, vai naquilo que Deus tem ministrado no teu coração e Ele vai te honrar. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Glória a Deus. Está perdendo tempo. Tem que clamar ainda mais. Clamava ainda mais. Ele é acostumado a viver com desprezo, com rejeição do povo, pessoas passando, ignorando. Ele não considerou isso não. Essa é a minha oportunidade. E as oportunidades, irmãos, elas devem ser abraçadas. Quem me deu de amém? Abrace as oportunidades. Deus vai trazer oportunidades aqui. Abrace elas. É para mim. Eu creio, tomo posse. Eu
então vê, a tua fé te salvou. Aquele cego começou a enxergar e começou a seguir Jesus, diz a Bíblia, glorificando a Deus. Abraçou a oportunidade. Diga para quem está ao seu lado assim: olha, Jesus vai trazer novas oportunidades. Novas oportunidades. Daí Jesus entrou em Jericó, irmãos. Escuta, ele entrou em Jericó. E quando ele entra em Jericó, ele começa a andar naquelas ruas de Jericó. As pessoas não entendiam, porque não era o destino de Jesus. Jesus passava por Jericó. E ele poderia passar reto, mas ele entrou em Jericó. Ele entra na cidade de Jericó e as pessoas não entendiam, porque ele tinha que ir reto. Mas ele entrou aqui. Por que ele entrou aqui? Vai comprar alguma coisa? Na verdade não, Jesus tinha um propósito ali. E quando ele entra em Jericó, aparece esse personagem aqui, chamado Zaqueu. E esse Zaqueu, ao contrário daquele cego que era mendigo, que dependia de esmolas, Zaqueu, ele era muito rico, riquíssimo. A Bíblia fala no capítulo 19 aqui de Lucas, no versículo 2, que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. E se você não sabe o que é publicano, hoje cedo eu expliquei, eu volto a explicar. Publicano era uma função. Era uma função que existia naquela época, porque em Israel, quem dominava a nação de Israel era o Império de Roma. Então eles montavam cabines, vamos imaginar os pedágios, só que ao invés de você passar com o seu carro, eram cabines onde as pessoas passavam lá e pagavam os seus impostos. Então esse Império Romano, eles contratavam judeus para trabalhar para eles, como cobradores de impostos. A grande população era uma população agrícola muito simples. Era uma população simples, trabalhadora, e esse povo trabalhador, esse povo simples, eles iam até essa coletoria, chegava lá, sentava na frente dos coletores, dos cobradores de impostos, e dizia: quanto que eu devo? Ó, esse mês a sua terra produziu X valor, então você tem que pagar X de imposto. E o trabalhador ia lá e pagava o imposto. Revoltado, porque era um imposto que ia para Roma. Zaqueu, ele era chefe dessa turma. E o problema de Zaqueu é que ele superfaturava. Vinha a pessoa para pagar, ela devia 10 imposto. Zaqueu dizia: o teu imposto é 20. 10 era para o imposto e 10 para o seu bolso. Você tem que pagar 50, na verdade era 30. 20 ia para o seu bolso. Ele ficou rico. Começou a ter casas, bens, começou a ter muitas coisas, dinheiro, começou a se tornar um homem riquíssimo lá em Jericó, mas também odiado, porque o povo via que ele há um tempo atrás não tinha nada, e agora era rico, às custas de um povo simples. Então todos odiavam Zaqueu. Zaqueu não era bem visto. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava em Jericó, ele quis ver Jesus. E a necessidade de Zaqueu não era financeira, porque nem todo mundo tem problema financeiro. Posso ver um amém, queridos? Tem gente que não tem. Pandemia foi difícil para muita gente, está sendo difícil. Mas tem gente que não perdeu dinheiro, não. Teve gente que ficou mais rica na pandemia. Tem pessoas que o dinheiro é problema, mas tem gente, irmãos, que dinheiro não é problema. O problema é saúde, não tem saúde. O problema é o casamento. O problema é um filho. O problema é um vício. Zaqueu não tinha problema com o dinheiro, mas ele tinha outros problemas. E talvez o maior problema que Zaqueu tinha era lidar com essa rejeição. Era ter essa ausência de Deus na sua vida, essa ausência de paz. Ter dinheiro e não ter paz resolve a vida de ninguém. E ele queria ver
Jesus. Partiu dele a iniciativa de ver Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? E ele pensou o seguinte: eu quero ver Jesus. E ele vai para uma determinada rua de Jericó, e pelo fato de ser baixo, ele sobe numa figueira brava, cheia de espinhos, e ele se posiciona lá, esperando Jesus passar por aquele caminho. Jesus poderia ir para a esquerda, para a direita, Jesus poderia ter ido reto, mas Jesus passou exatamente naquela rua onde estava Zaqueu. Jesus se posicionou exatamente naquele lugar onde Zaqueu o esperava. E eu começo a entender aqui dentro, queridos, que Jesus, Ele não frustra, Ele não decepciona as nossas expectativas, o nosso interesse de se encontrar com Ele, o nosso posicionamento de querer algo a mais com Ele. Se hoje você se posicionar, Jesus já marcou encontro com você aqui nessa noite. Se hoje você decidir em se posicionar na presença dEle, Ele está aqui para trazer esse encontro contigo, aleluia, e te levantar na presença dEle. Quantos podem glorificar e exaltar ao Senhor essa noite, aleluia. Ninguém falou para Zaqueu: ele vai passar aqui nessa rua, mas Zaqueu já se posicionou, irmãos. E Jesus falou: eu vou por aqui. Zaqueu, quando sobe naquela árvore, rico, bem vestido, quem estava vendo a cena, com certeza criticou, com certeza apontava para ele, com certeza dizia para ele: o que você está fazendo aí? Você não tem vergonha? E eu começo a entender, queridos, que existem posicionamentos que nós tomamos na nossa vida, direção de Deus, e nós seremos criticados por isso. Posso ouvir um amém? Tem posicionamentos que nós assumimos que traz críticas, porque as pessoas olhavam para Zaqueu e diziam: o que você está fazendo aí? Você não tem vergonha? Tem posicionamentos que nós tomamos na presença de Deus, que as pessoas olham do lado de cá e falam assim: eu não estou entendendo porque você está fazendo isso. Você não tem vergonha? Você está realmente acreditando nisso? Às vezes nós assumimos um posicionamento de fé, e quem está do lado de cá não entende o nosso posicionamento. Quem entendeu? Diga amém. Não entende. Quem não entende, critica.